Boa noite a todos, é um prazer estar aqui na companhia de todos vocês. O Sicofac, que é o Sindicato do Comércio Varejista Farmacêutico do Estado do Acre, é associado à FEComércio do Estado do Acre, tem o prazer de chamar essa reunião para a gente tratar de assunto pertinente à legislação sanitária do Estado do Acre. Vamos falar agora, inicialmente, com a nossa presidente, Lara Souza, para fazer a abertura do evento. Dona Lara? Olá, boa noite a todos. É uma grande satisfação, né, por nós podermos estar mais uma vez aqui reunidos para nós tratarmos de assuntos de interesse, né, da nossa categoria. Hoje nós temos uma reunião não somente com os proprietários, mas nós também achamos interessante envolver todos que trabalham, né, porque quando a gente chega uma fiscalização, nem sempre, às vezes o proprietário está presente. Muitas vezes o farmacêutico, o balconista, o colaborador. Então, é interessante que nós possamos ter ciência de qual legislação nós estamos, né, subestimados, o que nós devemos cumprir, aonde que podemos ser cobrado, o que não pode ser cobrado. Então, a informação ela é fundamental para que nós não venhamos sofrer advertências, para que nós não venhamos sofrer prejuízos. E hoje a nossa intenção é essa, que nós passarmos informações para vocês, tirarmos dúvidas, fazer uma aproximação maior, né? Porque se nós formos pensar, o sindicato ele não se atenta ou ele não se prende apenas aos empresários, aos donos, né? Todo mundo está envolvido. Nós acabamos sendo uma cadeia em que cada um tem o seu papel e de fundamental importância. Então, por isso, hoje eu agradeço, né, pela presença de todos que estão aqui, para que a gente possa fazer uma reunião em que todos possam participar e tirar um maior proveito. Sejam todos muito bem-vindos. Vou passar agora para o Edmilson novamente, e eu estou aqui aberta para tirar dúvidas. Boa noite a todos, né? Como a dona Lara inicialmente já fez a fala, nós vamos tratar hoje desse tema que envolve a todos nós, porque todos nós somos dependentes para o nosso trabalho a legislação sanitária como um todo, tá bom? Eu só gostaria de confirmar com vocês se a minha apresentação está aparecendo para todos. Pode alguém aí falar por áudio, por favor? Aqui estou vendo. Tá bem, né? Então tá ótimo, então. Então vamos dar início. Ok. Está aparecendo, sim. Muito obrigado. Então vamos lá, gente. O Sincofac, como já falamos inicialmente, é afiliado à FEComércio. Nós hoje vamos ter a participação aqui do Edberto Gomes, que é representante do Conselho de Contabilidade do Estado do Acre, né? A nossa presidente Lara Souza, do sindicato. E, para quem não me conhece, eu sou Edmilson Alves, eu sou especialista em vigilância sanitária e assistência farmacêutica, atuo no nosso ramo aqui há mais de, acho que tem uns 17 anos, mais ou menos. Né? Então, a gente vai justamente, antes de iniciar o procedimento de falar da norma atual que entrou em vigor esse ano, e da perspectiva das que irão entrar em vigor até dezembro, nós vamos primeiro fazer um pouquinho do apanhado histórico da nossa legislação sanitária no Estado. Bom? O começo de tudo está na nossa Constituição Federal, de 1988. A nossa Constituição ela é feita de princípios. Né? Então, a partir daquele princípio, se você contrariar aquele princípio, determinadas normas deixam de ter valor, deixam de ter significados, tá bom? Então, a nossa Constituição, lá no artigo 5º, um dos artigos mais importantes da nossa Carta Magna, e é um artigo irrevogável, ou seja, nem por emenda à Constituição você pode contrariar os artigos nela presentes. Um dos principais é o princípio da legalidade. Né? O princípio da legalidade pressupõe que a gente não é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer
senão em virtude de lei. E lei, no nosso caso sanitário, é extremamente importante a gente compreender a diferença dentro das normas, a hierarquia dessas normas. Porque nós temos inúmeros tipos de normas, nós temos portarias, resoluções, que é chamadas de RDCs, nós temos decreto, e etc. Mas a gente sempre tem que se pautar pelo princípio da legalidade. E a legalidade só existe quando nela presente a lei constituída a partir do procedimento legislativo. É muito comum a gente verificar no nosso dia a dia situações da qual alguma norma da Anvisa acaba sendo inconstitucional, porque a Anvisa não está acima da lei. Aliás, ninguém está, porque a nossa Constituição ela tem o princípio da legalidade, ou seja, se determinada norma não tiver nascido a partir de um princípio presente numa lei, ela não tem validade. Então, mas a agência, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também é uma agência nova. O Brasil adotou o princípio das agências reguladoras a partir do governo Fernando Henrique, então é muito recente. Então, nós temos um caminho a trilhar muito longo para que a Anvisa se adapte, melhore nos seus procedimentos e elimine algumas das suas legislações que não são condizentes com a lei. E é nesse procedimento que a gente vai mostrar que já houve muita norma da Anvisa equivocada e que elas perderam o vigor justamente por erros e equívocos daquela agência. Para começar, o artigo 8º, que cria a lei, que institui a Anvisa, do ano de 1999, ela já institui dizendo que a Anvisa precisa respeitar a legislação em vigor, para depois regulamentar, controlar e fiscalizar todos os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. Então, logo se depreende que a Anvisa não pode contrariar nenhuma lei vigente no país. Então, a Anvisa precisa, ao regulamentar, a criar suas resoluções, ela primeiro precisa saber se a sua norma está condizente com as leis estabelecidas em matéria de saúde no âmbito da União, dos estados e dos municípios. A partir desse princípio que nós explanamos inicialmente, a gente vai ver aqui o constitucionalista Alexandre de Moraes, hoje um dos ministros do Supremo Federal, e aí ele elenca, em um dos seus livros, do ano de 2011, 4 pontos importantes nessa questão. Primeiro de todos, a primazia da lei, ou seja, a lei vem em primeiro lugar. Depois, o sistema de hierarquia das normas. As normas têm hierarquia. Qual é a primeira de todas? Constituição Federal. Depois da Constituição Federal vem as leis. E abaixo das leis vem outros regramentos, como decretos, resoluções, portarias e etc. Mas existe essa hierarquia que precisa ser preservada, ou seja, uma vai ficando acima da outra. Como exemplo dessa primazia da lei, a gente pode ver agora o auxílio emergencial, ele aumentou de R$400 para R$600, ele não poderia vir por meio de lei, porque existia lei proibindo que houvesse isso em período eleitoral. Então, o que se fez? Se fez uma emenda à Constituição, porque a Constituição está acima da lei. Então, você veja que para entrar algo em vigor, é necessário respeitar a hierarquia das normas. Certo? Então, esses exemplos são importantes para a gente entender que é válido também, no âmbito sanitário, as mesmas regras, porque nós vivemos no mesmo país com a mesma Constituição, que vale para todos. O terceiro ponto a ser observado, a legalidade, o princípio da legalidade, tem que ser sempre, sempre, sempre observado pela administração pública. O que significa dizer?
que a administração pública só pode atuar onde houver lei dizendo que ela atua, diferente da pessoa privada. Se não existir uma lei proibindo a pessoa privada de fazer alguma coisa, o setor privado, a pessoa privada, pode tudo que não seja proibido por lei. E o contrário, a administração pública só pode fazer os seus atos derivativos, todas as suas ações só podem ser executadas com a lei, observando o que está escrito na lei. Então, a atuação da administração pública tem que guiar sempre pela legalidade. E o quarto princípio é a separação dos poderes. Nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário, para que haja democracia. Então, esse princípio é muito importante porque, vejam, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela é um órgão que faz parte da administração pública. Ela não faz parte do poder legislativo e ela não faz parte do poder executivo. Perdão, não faz do poder judiciário, ela faz parte do poder executivo. Então, como parte do poder executivo, a Anvisa não pode legislar, ou seja, ela não pode inovar, ela não pode criar leis, ela pode criar normas, que são as resoluções, a partir das leis existentes no país. Então, se há uma lei existente, a Anvisa vai, com base naquela lei existente, criar normas, pormenorizar e determinar as situações que vão ocorrer para que a lei que foi aprovada no Congresso entre em execução plena. A Anvisa, como eu falei, é uma agência nova, tem poucos anos de vida, e, aos poucos, ela vai reconhecendo que, no decorrer de anos, houve excesso legislativo por parte da Anvisa, muitos erros de atuação da Anvisa, onde ela não poderia legislar, e ela foi avançando e criando normas onde não cabiam. E muitas dessas normas foram sendo derrubadas no Supremo Federal, ou por juízes de primeira instância, ou por colegiados, justamente porque a Anvisa deixava, em um momento ou outro, de observar determinadas situações. Tá bom? Vou colocar rapidamente aqui no vídeo dessa fala da Anvisa que promete essa... Entendendo. As atividades, as práticas... Vai ter comercial aqui no YouTube, gente. Do profissional de saúde, elas não são definidas pela vigilância sanitária. A vigilância, ela vai observar o risco, ela vai observar o ambiente, vai observar as interações. Agora, a atividade, ela vai ser observada e determinada pelo conselho de classe. Isso acontece para qualquer conselho de classe profissional. A gente não tem regulamento para o que o médico vai fazer dentro do seu consultório ou do hospital. A gente não tem regulamento para o que o nutricionista vai fazer dentro do hospital ou fora, não tem. Então, vejam, a tomada de decisão que teve que ser feita pela obviedade que foi constatada numa consulta dirigida internacional e ao longo de todo esse processo que a gente teve. Dito isto, as PICs entram também neste caso. Pronto, encerrada essa parte da fala da agência, que ponto é esse que nós estamos trazendo como exemplo? Muitas normas da Anvisa, ela foi estabelecendo reserva de mercado. O que é reserva de mercado? É dizer que determinado profissional de saúde vai executar determinada atividade. E isso contraria lei vigente aprovada pelo Congresso Nacional. Exemplo, a prescrição médica, existe a prescrição médica, existe a prescrição farmacêutica, existe a prescrição do enfermeiro, e, desta forma, a Anvisa não pode escrever nas suas resoluções que determinado produto vai ser prescrito por determinado profissional. Esse regramento da profissão não pode ser feita pela Anvisa, não pode ser feita pelo sistema de vigilância sanitária, porque esse regramento precisa ser feito pelos conselhos de profissão.
Então, os conselhos de profissão, a partir de lei existente também, é que vão regulamentar a atuação dos seus profissionais, certo? Então, esse é um dos pontos, existe muito ponto, a gente não vai entrar em tudo, porque é uma coisa muito extensiva, muito longa. Então, desta forma, a gente vai trazer apenas como exemplo, tá bom? Eu estou trazendo um exemplo clássico aqui de erro normativo da Anvisa, né, que vai sendo corrigido conforme as situações vão ocorrendo ou conforme o judiciário vai sendo acionado para regular a situação. Neste caso aqui, nós temos o exemplo da lei versus resolução. Então, nós temos uma resolução que é recente, é do ano passado, a 271 da Anvisa, que é relacionada ao antibiótico. Lá no artigo 10, ele estabelece a dispensação do antibiótico nas drogarias, tanto públicas como privadas. E aí, no parágrafo 2º, ele diz que o farmacêutico só vai poder dispensar essa receita quando tiver legível e sem rasuras. E o parágrafo 3º pede a rúbrica do farmacêutico na receita, no seu verso, de maneira que ateste que houve a dispensação daquele medicamento. É o que diz o artigo dentro, aquilo regulamentado pela Anvisa. Mas antes da Anvisa já existia uma lei de 1973, a 5991, que ela estabelece que farmácias e drogarias, aí tanto faz público ou privada, elas podem, sem a presença do farmacêutico, dispensar o medicamento antibiótico, porque só é proibido a dispensação sem farmacêutico do medicamento controlado, aquele da portaria 344. Aí não é a única divergência, porque também tem a lei que estabelece a prescrição do enfermeiro e também a dispensação do enfermeiro. O enfermeiro que trabalha no ambiente público, ele também pode dispensar o antibiótico, ele também pode rubricar e assinar aquele antibiótico ali dentro do ambiente público. Então, essa norma da Anvisa contraria a lei lá que estabelece a prescrição do enfermeiro e contraria a lei também que permite uma empresa funcionar e dispensar sem a presença do farmacêutico. Então, isso é só um exemplo dessa parte normativa de o que, de fato, ocorre, tá bom? Então, vejam, há duas situações, uma contrária à outra, dentro da norma, e essas situações, elas... Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Pronto, corrigi aqui o som. Então, vamos dar continuidade. Passei demais. Agora, nós vamos iniciar especificamente o assunto acre, tá? Nós vamos tratar exatamente o assunto acre. Esse assunto acre, mais uma vez, envolve a Anvisa, né? No ano de 2009, a Anvisa criou uma resolução que proibia o comércio de certos produtos de conveniência em farmácia e drogaria no Brasil inteiro. E, mais uma vez, era a Anvisa querendo escrever algo onde não cabia, normatizar algo onde ela não tinha poder. Ou seja, a Anvisa queria usurpar um poder que não lhe pertencia, que a ela não cabia. Então, dentro disso, vários estados, não foi só o Acre, foi praticamente quase todas as unidades da federação, estabeleceram leis estaduais e regulamentaram a situação. Essas leis estaduais, elas não só permitem a venda, por exemplo, de refrigerante, bombons e etc., mas como ela também diz situações que não podem ocorrer. Ela proíbe, por exemplo, a venda do álcool, a venda de materiais perigosos, como forro de artifícios, venenos e etc., nesses ambientes. Então, o Poder Legislativo, que é formado por deputados federais, pelos vereadores, pelos senadores e deputados federais, são esses que têm autonomia para criar a lei, para criar a norma. Então, a legislação
é criada por essas pessoas, pelos representantes do povo, porque estes estão revestidos do poder dado pelo povo. Um funcionário da Anvisa, ele não tem essa autonomia dada pelo povo para legislar, para criar normas. Então, você só vai ser obrigado a fazer alguma coisa se partir do princípio de que há uma lei estipulando aquilo. Então, lembre, a Anvisa vai criar normas a partir das leis existentes, aí, com a lei existente, a Anvisa vai escrever ali as resoluções pormenores, dizendo como ela vai executar aquela lei existente. Voltando lá àquele assunto do farmacêutico, a Anvisa escreveu o artigo lá falando do farmacêutico, que era para ter outros artigos abaixo também, lembrando das outras profissões, que também pode dispensar e que também pode prescrever, ou não citar nenhuma das profissões, já que existem leis para isso, que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, certo? Então, essa ADIM, que é a chamada ação direta de inconstitucionalidade, ela ocorre para quê? Porque houve uma tentativa do Ministério Público querendo amparar, querendo dizer que a Anvisa tinha aquele poder. Então, isso foi discutido no Supremo Federal, que é a última casa do Poder Judiciário no Brasil, ou seja, é onde se tem a palavra final. E qual foi a palavra final? A palavra final é aquilo que está escrito na Constituição Federal. Olha, quem cria lei é o Legislativo. Então, a lei do Acre foi aprovada pelos deputados acrianos, então ela está em pleníssimo vigor. A Anvisa tem que respeitar essa norma. E o Supremo foi mais além, porque há uma errada interpretação, diz, olha, se a Anvisa cria uma norma e eu crio uma lei estadual, a lei do Acre teria menos valor porque a Anvisa é nacional? Não, não, não. Olha só, é a lei que está acima das resoluções. Os estados não podem ter uma lei estadual contrariando uma lei federal. Isso é o que não pode. Lei estadual não pode contrariar uma lei federal, certo? Mas nós estamos falando de uma lei do Acre que derruba uma resolução da Anvisa. Por quê? A Anvisa não pode estar acima da lei, acima da legislação. Então, isso é muito, muito importante para o nosso setor compreender. E, a partir daqui, a gente está fazendo essa história, esse histórico, porque nós vamos mostrar quem são as figuras do Acre que se envolveram na nossa legislação sanitária, tanto para aprová-las quanto para defendê-las. Então, nesse momento, a presidência da Assembleia era exercida pelo então deputado Edivaldo Magalhães, e esse que teve que fazer a defesa da lei estadual do Acre, frente à decisão do Supremo, né, que derrubou as resoluções da Anvisa, e hoje nós temos a plenitude do exercício da lei acreana. Nesse momento também, nós tínhamos o Sincofac, presidido por Marcos Ameira, hoje faz parte dos quadros do SEBRAE, da FEComércio, do sistema como um todo. E essa ADIM do Supremo, ela foi julgada, o relator foi o ministro Marco Aurélio, certo? Então, vamos avançar, que é para a gente não atrasar muito nossa situação, tá? Gente, a lei acreana, ela é de autoria do ex-deputado Luiz Calixto, a lei 2149, do ano de 2009, e, posteriormente, essa lei foi emendada agora no ano de 2020. Então, agora, em 2020, nós temos aí menos de 7 meses, né, porque tem dia 19 aí. Entrou em vigor, né, uma nova emenda que libera novas situações de venda desses produtos, tá? Então, nós estamos capitulando aqui quem são essas figuras que têm participado do histórico da nossa legislação sanitária no estado do Acre. Nós temos um ponto aqui da nossa legislação sanitária que ocorreu durante o governo da Prefeitura de Rio Branco, então era uma questão que envolvia a legislação do município da capital,
né, era a época o prefeito Angelim, e nós tivemos muitas situações das quais os fiscais sanitários começaram a ignorar as leis existentes e só queriam aplicar as normas da Anvisa ou de conselhos de classe. Então, nesse sentido, houve ações do Sindicato do Comércio Varejista contra o município de Rio Branco para estabelecer a ordem. Que ordem é essa? A ordem constitucional. A Constituição vem primeiro, a lei vem segundo, depois desses dois regramentos é que vem as outras normas. Então, eu pensei essa parte aqui da então juíza de direito à época, a senhora Regina Célia Ferrari, hoje ela é desembargadora do Estado do Acre. Então, essa frase dela, ela resume muito a nossa situação sanitária. Sobressai das lições mais comezinhas que as resoluções não podem inovar, ultrapassar ou contrariar as exigências incumbidas em lei para o dado direito, sob pena de o Poder Executivo esmuicer-se na esfera da competência do Poder Legislativo, revogando-se leis através de resoluções. Então, veja só, gente, vamos voltar para o exemplo que eu dei lá acima. A Anvisa, quando ela escreve uma resolução, e aquela resolução contraria uma lei, a Anvisa está querendo anular a lei. Vejam só, a Anvisa não é poder judiciário, então, e nem é poder legislativo, então, logo, ela não pode, por meio de uma resolução, escrever um texto que contraria a lei vigente. Ou seja, essa norma da Anvisa, ela não tem valor, ou de qualquer conselho, se fizer uma norma contrariando lei existente, não tem valor, porque resoluções não anulam leis. As leis estão acima das resoluções. Então, essa frase eu sempre acho muito magnífica dessa juíza acreana que se posicionou nessa situação, nesse imbróglio que houve aí. Quem é de Rio Branco sabe que há cerca de 10 anos atrás, eu acho que um pouco mais, 12, 13 anos, houve um imbróglio muito grande, que foi quando ia iniciar a execução de resoluções da Anvisa, que começava a entrar em vigor, cada mês entrava uma norma diferente. E nós falamos da figura de uma juíza, que hoje é desembargadora, vamos falar agora da figura de um segundo juiz, que no caso agora é ex-juiz, e agora é deputado estadual, Pedro Longo. E aí nós temos a Lei 3907, que entrou em vigor agora em janeiro deste ano, e essa lei ela é um marco, gente. Agora, é muito importante vocês focarem na parte aqui dessa lei. Só um pouquinho, eu queria que vocês confirmassem aqui se o áudio está bom. Houve um pequeno corte aqui. Alguém pode me confirmar, por favor, para dar continuidade? Assim, Denilson. Tá bom, né? Assim, está normal. Tá bom, obrigado. Vou dar continuidade. Então, dando continuidade. Nós temos aqui, essa lei é um marco na nossa legislação sanitária, porque nós, acreanos, nós temos um dos processos mais atrasados do Brasil, mais morosos que existe, para que as empresas abram seu negócio e comecem a funcionar. O Brasil vem criando inúmeras legislações, inúmeras normas, inúmeras leis para dar agilidade aos processos. O Acre teve um marco recentemente, que foi a criação da Rede Sim, que já mudou muita coisa e já deu agilidade a muitas situações, porque pela Rede Sim é possível abrir uma empresa, é possível criar a empresa a partir da rede, no mesmo sistema, ele conversa com a Receita Federal, conversa com a Prefeitura de Rio Branco, conversa com o bombeiro. Então, já houve um avanço, mas mesmo esses avanços ainda colocam o Acre lá no final da fila, né? Parece que o Acre é o 26º, 27º estado de morosidade. Então, a gente está lá no final
da fila, tá bom? Então, essa lei, por que que ela é importante? Ela estabelece agora que, quando a empresa fizer o seu pedido junto à vigilância sanitária de inspeção para o seu estabelecimento, essa lei diz que a vigilância tem 30 dias corridos, não é 30 dias úteis, 30 dias corridos para fazer a inspeção sanitária. Gente, eu já tive situações que eu vi uma empresa esperar 8 meses pela uma inspeção, 6 meses. A empresa teve mais de ano esperando. Se aqui em Rio Branco nós temos uma vigilância sanitária pertinho, não é a mesma realidade das cidades do interior do Acre, não é a mesma realidade de Manso Lima, não é a mesma realidade do Jordão, Santa Rosa, Cruzeiro do Sul, e etc. Essas cidades, o empresariado dessa região, eles dependem muito do corpo técnico da vigilância sanitária do estado do Acre, que depende de passagens, viagens, etc., que atrasa o procedimento para esse empresário que quer investir lá no interior. Então, essa lei ela traz essa importância, porque a vigilância não pode mais atrasar esse processo. Se a firma for nova, tem que dar prioridade para que ela execute. Isso prejudica as firmas já existentes? Em modo algum. Não prejudica em nada, porque a lei atual, a federal, ela já prevê que a firma que já tem alvará sanitário, quando ela fizer o pedido pela renovação, automaticamente o alvará dela já está válido. Ou seja, não existe vencimento, o vencimento deixa de existir. Meu alvará vai vencer no dia 30 de agosto. Aí eu faço o meu pedido para a minha renovação, então aquele 30 de agosto já não existe mais. A lei diz que o meu alvará vale até o dia que a vigilância sanitária faça a minha inspeção e me dê um novo alvará. Então, veja, a firma antiga já existe uma norma de proteção para que ela funcione e não seja interrompida suas atividades. Não existia era para a firma que quer se estabelecer, a indústria que quer vir para o Acre, e empresa do comércio ou de distribuição e etc. Essa empresa era prejudicada porque ela não podia iniciar suas atividades enquanto não houvesse a liberação do seu alvará sanitário. Então, essa lei estabelece prazo. Olha, vigilância, é 30 dias. Disso você não deve passar. Tá bom? E essa norma também traz uma atualização. Ela traz o Acre para o século que nós estamos, né? Não deixa o Acre no passado, que estabelece que pode realizar essa inspeção por videoconferência. Gente, o Congresso Nacional já está trabalhando por videoconferência. O Poder Judiciário já realiza a maioria de suas audiências por videoconferência. Os poderes legislativos já realizam a Assembleia, câmaras, etc., por videoconferência. Então, por que o nosso setor ficaria lá no século passado, tendo apenas inspeções presenciais? Então, essa lei vem e estabelece que a vigilância sanitária pode realizar essa videoconferência para não haver atrasos. Eu estou lá no Jordão, eu preciso iniciar o meu negócio, e a vigilância fiscal diz, olha, eu não tenho voo para ir para o Jordão, a nossa programação é só para daqui a 3 meses. Então, o fiscal pode fazer a videoconferência, agilizar a prazo, e daqui a 3 meses o fiscal vai estar lá. Não há prejuízos na legislação sanitária, não há prejuízos. Por que não há? Porque uma legislação sanitária, um alvará sanitário, ele pode ser cassado a qualquer momento. Então, se aquela empresa, por videoconferência, ela deixou de cumprir alguma norma naqueles 3 meses até a visita do fiscal, a autoridade sanitária pode cassar o alvará que ele emitiu na maneira anterior. Então, o risco não há, porque a legislação sanitária ela é muito robusta, ela tem muitos artigos, ela tem muitas normas, que vai criando um arcabouço muito grande, que cria uma questão
de que o fiscal não precisa ter inseguranças, porque há muitas normas que estabelecem muitos direitos. Dando continuidade, agora, esse ponto da lei, veja, nós estávamos olhando lá o artigo 1º, agora nós fomos para o 6º artigo, o artigo 6 dessa lei. É muito importante. Isso daqui, todos vocês já passaram por isso. Com certeza, todo mundo que recebeu uma inspeção já passou por isso, de todo tipo de estabelecimento. A maior dificuldade do empresariado é porque o fiscal chega hoje, pede uma coisa, amanhã ele já pede outra coisa totalmente diferente, e na terceira visita dele, no ano seguinte, ele já pede para desfazer tudo que ele mesmo tinha pedido para ser feito. Isso demonstra o quê? E pela experiência que a gente vai adquirindo, é que muitos dos pedidos que são formulados e feitos por muitas autoridades sanitárias não têm amparo legal. Não tem norma que estabeleça aquele pedido, que assegure determinados pedidos. Então, são pedidos feitos de forma ilegal, mas, muitas vezes, o profissional que está lá na ponta, o farmacêutico, o dentista, o médico, o dono do hospital, o dono da drogaria, ele não conhece a norma que rege o setor dele, e ele, precisando da documentação, o que o fiscal pede, ele acaba fazendo sem saber nem por que estão pedindo aquilo ou por que ele tem que fazer. Então, esse artigo 6, ele determina que esse pedido do fiscal, ele tem que ser feito por escrito, e o fiscal tem que dizer qual a base legal para o pedido, ou seja, ele tem que descrever a linha, o inciso, o artigo, de qual lei vem aquela exigência. E o fiscal não pode fazer pedido verbal, ele não pode pedir verbalmente para que você faça ou deixe de fazer alguma situação dentro do seu estabelecimento. Por que isso é muito importante? Porque a partir daquilo, você vai ter... Primeiro, porque se o fiscal escreveu, ele vai dizer qual é a norma e você vai estudar aquela norma que ele está pedindo, para que você possa verificar se, de fato, aquele pedido tem cabimento, aquele pedido, de fato, ele é exequível. Por que isso é importante, gente? Porque muitos fiscais trocam normas, confundem normas. Ele chega no supermercado e faz um pedido, e quando você vai olhar o artigo da lei, aquele artigo que ele falou não se aplica ao supermercado. Aquele artigo é para o posto de gasolina. Então, não tem, da lei do posto de gasolina, não tem como aplicar para o supermercado. Então, é muito importante. Então, um dos principais pontos evolutivos da nossa legislação sanitária é esse artigo 6º. Esse artigo 6º, ele é extremamente importante, porque ele vai trazer essa situação. A gente precisa analisar se aquele pedido tem realmente fundamentação, né? E a gente tem inúmeros casos de situações de pedidos que realmente não cabem. Por exemplo, tem empresas de distribuição, distribuidoras. É feito um pedido lá de documento para eles, que eles gastam de 3 a 5 mil reais para executar esse pedido, mas que não existe lei nenhuma e não existe resolução nenhuma, é só uma interpretação errada que ocorre, mas que esse setor da distribuidora nunca se mobilizou e continua tendo prejuízo, não só financeiro, mas como da demora para seus estabelecimentos começarem a funcionar, porque é um pedido feito de forma irregular, baseado numa legislação que não cabe para a distribuidora, né? Porque distribuidora, gente, não é estabelecimento de saúde, porque existe lei que diz o que é um estabelecimento de saúde. Farmácia e drogaria não era estabelecimento de saúde até o ano de 2014. E distribuidora nunca foi, nem é, e continua sem ser. Por quê? Porque estabelecimento de saúde só são aqueles que prestam serviços de saúde para pessoas humanas. Ou seja, um local que você vai tomar um remédio, tomar uma injeção, fazer uma cirurgia, ou seja, um serviço de humano para humano. Distribuidora não executa serviço. Distribuidora, ela vende produto
de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, ou seja, ela vende produtos para o hospital. Então, é a pessoa jurídica da distribuidora para a pessoa jurídica do hospital. Ela não executa nenhum serviço num ser humano. A distribuidora não faz cirurgia, a distribuidora não aplica injetáveis, a distribuidora não dá medicamento para uma pessoa humana. Então, ela não é estabelecimento de saúde, porque existem regras estabelecidas em lei, regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde, dizendo, olha, estabelecimentos de saúde são esse. Então, essas leis existem, mas elas são contrariadas, e as normas, elas só são executadas a partir da mobilização do setor. Se o setor não se mobiliza, se ele fica parado, ele vai se deparando com essas ilegalidades, vai ter que executar as ilegalidades com prejuízo financeiro e com prejuízo do tempo, porque o licenciamento sanitário é um processo longo e demorado. Vamos para a próxima etapa. Eu citei 3 exemplos aqui, que eu achei esses exemplos de pedidos, foi bem hilários, né? Assim, foram bem curiosos. Já teve fiscal sanitário querendo proibir o uso de rádio, som e TV. Certo? Assim, é como se nós vivêssemos na China, que é uma ditadura, que a comunicação não pode ser exercida. Então, nós já tivemos casos como esse aqui no estado do Acre. Então, gente, se você se deparar com um pedido desse, você diz, olha, mas escreva aí, senhor fiscal, por favor, o artigo de lei que me proíbe o meu direito à comunicação. Ele tem que dizer onde está esse direito. Nós já tivemos casos de fiscalização querer proibir o livre trabalho da pessoa física. É um direito irrevogável assegurado pela nossa Constituição Federal. É assegurado o trabalhador, seja no exercício da pessoa física ou jurídica, ter o direito ao trabalho. Não existe, gente, na nossa norma, e aqui a gente tem a presença de vários contadores, que ao final vai nos confirmar isso, que a pessoa jurídica pode trabalhar e pode emitir nota fiscal. Ela pode emitir nota fiscal, pagar os impostos, recolher tudo, mas ela pode exercer uma mesma atividade que uma pessoa jurídica exerce, não há essa proibição, não no exercício do trabalho. Então, se alguém chegar na sua loja dizendo que uma pessoa física não pode realizar determinado serviço para você, não é verdade, ela pode. Agora, tem que sempre analisar o caso concreto de que tipo de situação está se falando, tá bom? O terceiro caso, acho que eu citei anteriormente, né, que é você tentar aplicar uma norma específica de um setor, você tentar aplicar outro setor, que é o que ocorre. Você não pode querer aplicar uma lei que foi criada para o posto de gasolina, com regra própria, você querer aplicar para o supermercado. Então, isso acontece demais no estado do Acre, é muito comum esse tipo de situações. Então, por isso, a gente precisa avançar nessas questões, tá bom? Aí a gente tinha pulado para o artigo 6, vamos voltar para o 5º artigo. A inspeção sanitária, ela não pode ser condicionada ao alvará de funcionamento municipal. Ou seja, o alvará de funcionamento municipal não é um condicionante para você ter a licença sanitária. Por quê, gente? Porque o licenciamento sanitário, pelo próprio nome já diz, ele é sanitário. O fiscal sanitário, a legislação sanitária, tudo é do ponto de vista sanitário, é das condições do ambiente, se aquele ambiente é limpo, é organizado, se ela tem paredes lisas, claras, se o material com que ela foi construído é resistente a baratas, aos ratos, se os produtos estão bem embalados, ou seja, as condições sanitárias é que estão vistas por licenciamento sanitário. Então, há documentos que nada tem a ver com licenciamento sanitário. Então, uma coisa não pode estar atrelada à outra, porque também tem lei que estabelece as competências. Ou seja, a competência sanitária não se envolve com a competência da fiscalização de alvará municipal, como não pode misturar com a competência do corpo de bombeiro, como não se pode misturar
com a competência do IMAC, que fiscaliza as questões ambientais, ou seja, a legislação vai dizendo quem faz o quê e quem pode fiscalizar o quê, de maneira que uma autoridade não se meta na legislação do outro, no trabalho do outro, porque cada um tem a sua competência, o seu ato de fiscalização. Então, essa lei vem estabelecer, porque isso também gera atrasos nesse processo sanitário, porque muitas empresas vai pedir a inspeção sanitária, e o fiscal diz, não, mas cadê o alvará de funcionamento? Às vezes o alvará de funcionamento não saiu ainda, porque está tendo uma tramitação. Então, uma coisa não pode ser atrelada à outra. Veja, a lei não está dizendo que a empresa está proibida de ter alvará sanitário de funcionamento. Toda empresa tem que ter alvará de funcionamento. O que não existe é um atrelamento de uma coisa à outra. São assuntos diferentes. Nós vamos ter um novo encontro no dia 29 de agosto, às 14 horas. Nesse novo encontro, nós vamos ter a elaboração de um projeto de lei no âmbito do Estado do Acre e no âmbito do município de Rio Branco. O deputado Pedro Longo vai apresentar no âmbito do Estado, o vereador Adailton Cruz, que é da área da saúde, vai apresentar no âmbito do município de Rio Branco. Nós estamos construindo uma legislação participativa, que nós estamos tendo o grande apoio do Conselho de Contabilidade, aqui na presença do Edberto Gomes, dos conselhos de medicina, que nós chamamos para dialogar. Estamos convocando a todos, desde já aqui, a participar dessa reunião dia 29, todos os conselhos de farmácia, veterinária, etc., para participar da elaboração de uma nova lei, que é para tirar muitos dos gargalos existentes. Tem muita situação que precisa ser construída, evoluída, regulamentada, melhorada, para dar maior agilidade para que haja os processos com maior rapidez no Estado do Acre, e a gente não fique nesse nosso atraso quando a gente é comparado aos outros estados. Todo empresário, quando vem de fora, fica assustado com tanta burocracia que existe no nosso estado, certo? Uma outra legislação que vai ser apresentada, essa pelo deputado Cadmiel, é relacionado aos resíduos sólidos, tá bom? Vai haver uma emenda à lei atual existente, e aí também é um assunto para uma outra reunião, porque é assunto muito vasto, específico. E aí nós estamos trazendo também, como parte histórica da nossa legislação sanitária, um ex-prefeito de Rio Branco, Isnard Basto Barbosa Leite. Esse foi uma das primeiras leis de resíduos sólidos do Brasil, do ano 2001. A lei federal só foi criada no ano de 2010, então Rio Branco, 9 anos antes, por meio dessa lei, já estabelecia ali a questão dos resíduos sólidos. Na nossa legislação sanitária, agora essa específica para farmácias e drogarias, só se aplica à farmácia e drogaria, foi estabelecida no governo de Jorge Viana, a Lei 1323, do ano 2000, então uma lei de 22 anos, e essa é muito especial lá para o interior, porque eles sofrem muito, o pessoal do interior, porque a vigilância sanitária local, por meio de sua prefeitura, ela estabelece um roteiro para que as farmácias abram durante a noite, durante a madrugada, para atender a população em casos de urgência. Porque lá no interior nós não temos as drogarias 24 horas, como aqui em Rio Branco, que você vai lá de madrugada e compra o medicamento. Então, a lei federal diz que tem que haver esse rodízio, mas vejam só, a lei federal ela diz as regras gerais, a lei estadual ela diz o pormenor, ela disciplina. E a lei que disciplina no estado do Acre, ela quer dizer o seguinte, sim, a lei federal tem que ser aplicada no Acre, tem que haver o rodízio, mas toda vez que houver o rodízio, o governo do Acre é obrigado a fornecer policiamento para a farmácia e drogaria que ficar de plantão. Se não houver policiamento, a farmácia e drogaria fica desobrigada. Então, isso é lei, todo mundo tem que cumprir.
a gente sabe de casos que o município está ignorando e descumprindo a lei, e aí vem a importância desse empresariado chamar o sindicato para que o sindicato possa participar junto à prefeitura, junto ao governo do estado, para que a lei seja cumprida. É uma lei de 22 anos que precisa ser cumprida. Durante a pandemia, houve um arcabouço sanitário muito grande, muitos decretos, muitas normas, muitas leis, e entre essas houve a atuação do deputado Josa, da farmácia, junto ao governador Glácio Cabelli, para que houvesse ali, durante a pandemia, a prorrogação de todas as licenças sanitárias do estado do Acre inteiro e também do Corpo de Bombeiro, e a isenção do pagamento dessas taxas. Então, muitas empresas, para funcionar, o alvará já estaria vencido, então ela estaria impossibilitada de trabalhar durante a pandemia, momento no qual não havia possibilidade de ter as fiscalizações. Então, foi o ano de 2020 inteiro, depois veio o ano de 2021, e ainda tem empresas até hoje, gente, que ainda não conseguiu o licenciamento, e essa prorrogação ainda é válida, porque o Acre tem realidades específicas. Nós temos o Jordão, é muito isolado. O Jordão, a vigilância até agora não conseguiu ir lá para renovar, e Santa Rosa, então os outros municípios, os mais perto, eles já foram, já tiveram essa visita, mas Jordão, Santa Rosa ainda falta, ou seja, então esse arcabouço sanitário protegeu essas empresas até hoje, né? E em Rio Branco, nós separamos esse momento, porque Rio Branco teve um momento muito crítico, que eu falei anteriormente, na nossa legislação sanitária, que foi um momento em que muitos empresários tiveram seus empreendimentos fechados, justamente por conta da irregular e ilegal atuação da Anvisa. A Anvisa criou normas que contrariavam leis, e aí muitos empresários tiveram prejuízo porque a vigilância sanitária não queria observar as leis existentes, queria observar normas da Anvisa, e levou ao prejuízo muitos empresários. Nesse momento, nós temos a atuação desse trio, que é o ex-prefeito Marcos Alexandre, o farmacêutico Romeu Cordeiro e a farmacêutica doutora Luana, porque eles foram diretores, um da Vigilância Sanitária de Rio Branco, o outro diretor de saúde, que resolveram a problemática, né, como diretores desses órgãos administrativos, para que fosse solucionada aquela problemática. Então, foi criada durante esse primeiro ano de governo o alto risco e o baixo risco sanitário, para que se estabelecesse diferenças. Então, a partir daquele momento, com o regramento municipal em Rio Branco, houve o alvará automático, que era aquelas atividades de baixo risco, já recebia seu alvará automático, sem muita burocracia, e o setor de alto risco continuava tendo a inspeção prévia, mas de uma maneira que foi trabalhado junto à Procuradoria Jurídica de Rio Branco para que aquele entendimento de que a regra da Anvisa deveria prevalecer sobre a lei fosse vencido, e foi vencido, porque a lei está sempre acima das resoluções, quando resoluções contrariam leis, ou seja, resolução não pode derrubar a lei está sempre acima das situações, tá bom? Então, essas situações foram explanadas para vocês, a gente fica muito grato. Nós vamos, daqui a pouco, abrir para vocês falar, mas antes disso eu queria chamar o Edberto. O Edberto já está aí? Estou. Pronto, Edberto. Você acompanhou um pouco da nossa fala. O Edberto é representante aqui do Conselho de Contabilidade, porque o contador é que sofre muito também para abrir aí os empreendimentos de todos os tipos, de todas as áreas, e é quem vai nos falar aí sobre a implantação da Rede Sim e ainda a morosidade existente no Acre. Está com você, Edberto. Primeiramente, uma boa noite a todos, né? Eu peço desculpa porque só eu consegui entrar na reunião há poucos minutos, estava em outra reunião lá no Conselho de Contabilidade, que foi de urgência, né? Mas, assim, eu quero deixar claro que é uma grande, né, satisfação, né, da instituição CRC ser convidada, né? São por essas entidades que estão puxando
esse debate, eu acho que é um debate que já deveria ter acontecido antes, né, porque todos nós temos essa problemática, principalmente nós, contadores, né, porque eu não sei quantos contadores tem na nossa reunião hoje, mas entendemos que tem bastante empresários, e, de uma certa forma, somos nós, né, profissionais da contabilidade, que temos esse contato direto com os órgãos, né, de licenciamento, que passa desde o alvará, né, de funcionamento até os mais criteriosos, como são os alvarás sanitários de alto risco, né. Então, assim, o Conselho de Contabilidade, ele está disposto a contribuir no que for necessário. A gente agradece, porque só assim mesmo é que a gente consegue melhorar o trabalho, né, de todos nós, porque o mais importante para o pequeno, para o micro, né, e para o empresário de um modo geral, é ele ter tempo para desenvolver a sua atividade. É só isso que vai gerar emprego, renda, e vai facilitar bastante todos os outros aspectos sociais, né, que influenciam. E a gente sabe o quanto realmente isso prejudica, né, a burocracia no nosso país, no nosso estado, nos nossos municípios, o quanto ela dificulta, né, o trabalho lícito. Porque, às vezes, as pessoas se sentem tão pressionadas, de uma certa forma, que preferem validar pelo caminho, né, da ilegalidade, do que tentar regularizar e trabalhar e pagar imposto e contribuir com o Estado. Com relação à Rede Sim, eu também faço parte, represento o Conselho Regional de Contabilidade, né, que é o subcomitê do Simples Nacional, onde a gente trabalha esses aspectos, né, desde a abertura da empresa até os licenciamentos. Apesar da Rede Sim, ela ser voltada, né, são várias entidades que trabalham junto nisso, que é o SEBRAE, Junta Comercial, a própria Vigilância Sanitária, tanto do município de Rio Branco, quanto do estado do Acre, tem assento. Inclusive, ontem mesmo nós tivemos, né, um debate da manhã inteira sobre todos os problemáticos que envolvem, né, a criação e os licenciamentos das empresas, né? Então, a gente sempre vê isso como a única saída para o desenvolvimento, seja independentemente do setor, né, de panificadora, de confecção ou de farmácia, né? São todos, né, precisam ter esse olhar melhor para que todos nós possamos desenvolver as atividades. Então, é esse, né, deixar aqui a contribuição do Conselho de Contabilidade. Como a gente tem assento no comitê, no subcomitê, né, do Simples Nacional, a gente também está à disposição, né, dos sindicatos, né, das empresas, de um modo geral, para contribuir, para que possamos levar, e aí, inclusive, a gente está fazendo essa visita em todos os municípios do Acre, tá? O subcomitê vai visitar as prefeituras, já visitou a grande maioria, e até o final do ano vai concluir essa visita para realmente unificar, né? Unificar para que possamos ter uma celeridade e vocês, empresários, né, possam sonhar e abrir um empreendimento e não ter a burocracia que nós temos hoje, o quanto né, o quanto é caro, né, para regularização. Então, assim, a gente está lá disposto também a contribuir com vocês, né? Então, a gente está acolhendo as demandas na área, na parte, né, de licenciamentos, que são os mais difíceis, e aí eu já abro aqui um parênteses, né, que vocês não têm essa problemática também, mas a gente também discute lá dentro do Simples Nacional a questão do IMAC, que é tão problemático quanto as vigilâncias sanitárias. Então, assim, a próxima reunião que tivermos agora, a gente vai tentar, inclusive, trazer a vigilância sanitária estadual, né, para ter um olhar mais, não digo de flexibilizar, porque a gente não está pedindo aqui a ilegalidade, né, mas de acelerar dentro da legislação. Para vocês terem uma ideia, o Acre, hoje,
e isso é notório, ele figura entre o 24º estado no tempo de regularização de uma empresa. Né? E eu deixei isso claro lá no subcomitê, onde tem todas as entidades, inclusive assento das prefeituras, representantes do governo, do quanto isso prejudica. Nós, como 22 estados, 22 municípios, nós temos uma facilidade muito grande de ter, né, de conseguir reunir não só a vigilância do estado, mas de todos os municípios, né? Porque, como vocês colocaram aqui, né, o quanto é difícil chegar em Santa Rosa, o quanto é difícil chegar no Jordão, né, o quanto é difícil chegar nesses municípios. Então, a gente precisa, a tecnologia trouxe nessa pandemia, antecipou muita coisa, né? E essa questão, por exemplo, hoje nós estamos reunidos aqui, e eu estou no meu escritório, vocês estão no escritório de vocês, em residência, no sindicato, e a gente consegue dialogar, olhar olho no olho. Por que a vigilância também não pode fazer isso? Né? Partindo do princípio da confiabilidade. É claro, né, eles sempre colocam essa situação, inclusive na Rede Sim também, porque você fazer apenas uma declaração, né, declaratório, e depois há um índice grande. Isso foi comprovado a nível de Brasil, que você pode fazer as coisas por videoconferência e confiar no empresário. Porque menos de 2% vai dar informações falsas. E a partir do momento que aquele dê informação falsa, ele tem que ser penalizado. Mas, estatisticamente, os 98% dos empresários que declaram por vídeo, né, as declarações para ir mais rápido, né, eles estão na legalidade. Então, nós não podemos penalizar os 98% das pessoas que trabalham honestamente. Então, assim, vejam as inversões de valores, né? E isso tem que... E só com a ajuda mesmo, né, de todos os segmentos. Nós, profissionais de contabilidade, que levamos o anseio dos empresários até os órgãos de licenciamento, vocês, empresários, né, as pessoas que trabalham no setor, juntos que a gente consegue mudar. Então, desculpe por alongar, mas são essas né, o posicionamento do Conselho Regional de Contabilidade. E deixo aqui, mais uma vez, né, o Conselho à disposição de todos os segmentos que querem contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado. Agradecemos ao Conselho de Contabilidade, e só lembrando que a gente precisa do apoio e da ajuda, porque essa nova lei, no Brasil tem a lei que pega e que não pega, né? Então, para essa lei pegar, a gente, como empresário lá na ponta, vocês têm que executar a lei, né? Quando o fiscal quiser fazer pedido, então vocês peçam que eles escrevam qual é a norma que fundamenta aquele pedido, e assim a gente vai conseguir fazer com que a lei, de fato, seja executada. Tá bom? Agora é o momento, se vocês tiverem dúvidas, né, quiserem fazerem perguntas, o canal fica aberto aí para todos que queiram se manifestar. Quem quiser fazer por escrito, também tem um chat aqui, ó, do ladinho, mas quem quiser falar também, a fala está aberta. Luiz, você quer falar alguma coisa? Boa noite a todos, né? Na verdade, a princípio, eu quero parabenizar aí, Edmilson, pela apresentação bem elaborada, tá? Bem clara, bem inteligente, e dizer que é isso, quando a gente se reúne de fato e a gente trabalha em prol de uma causa, a gente consegue, né? Então é isso que a gente está tentando fazer. Eu tive o prazer de, junto com você, com a Lara, com o doutor Oli, e junto com o gabinete do deputado Pedro Longo, a gente trabalhar nessa lei, né? E a gente já está trabalhando em outras. E colocar o gabinete do deputado aí à disposição, né? E já justificar a sua ausência, porque ele tinha um outro compromisso. E ele pediu para que eu representasse, e eu queria tirar uma dúvida. É só confirmar a data e o horário da próxima para que ele possa, ele mesmo, participar. Tá? Dia 29, às 14 horas, é isso? Dia 29, às 14 horas, é um evento específico para a gente discutir os pontos da lei, para a gente explicar aquilo que já está escrito, porque nessa explicação, olha, e se a gente mudar para tal palavra, ou se a gente mudar esse artigo de tal maneira? Isso é importante porque é algo que depois vai ser transformado em lei.
né? Então, é o momento específico da gente fazer as sugestões de alteração, ou de acréscimo, ou de exclusão. Olha, vamos excluir determinado artigo, porque pode prejudicar determinado setor. Então, isso é muito importante, principalmente quem atua em vários setores, como são os contadores, né? Os contadores atuam em várias áreas, porque o contador pode ser contador da drogaria, mas também pode ser contador do supermercado, né? Da indústria lá que fabrica. Então, ele tem uma presença maior em vários ramos, né? Então, é extremamente importante. É importante a participação do Conselho de Farmácia, porque ele vai verificar a realidade onde atua o farmacêutico. Depois, a participação do Conselho de Medicina, porque eles sabem onde o médico atua, qual dificuldade sanitária eles têm. Então, todo mundo tem que participar, porque depois pode, para não restar nenhum prejuízo para nenhuma das áreas. Perfeito. Era isso que eu queria destacar também e reforçar, né, o tamanho da sensibilidade e responsabilidade, né, que inicialmente esse grupo de trabalho teve, né, coordenado aí pela nossa presidente Lara, você, o gabinete do deputado Pedro Longo e posteriormente o sindicato aí foi e ampliou mais aí essas forças, né, inclusive a força política, por outros entes políticos que também participarão, como é o caso do vereador, né? Então, isso é muito, muito importante e também isso dá uma amostra de responsabilidade aí, porque a ideia é de a gente contemplar também aí as outras entidades, né? E como é o caso de quem está tendo uma participação aí bem ativa e efetiva, né? O amigo Edilberto aí, porque através dos contadores, eles que têm o contato aí maior com as demais atividades profissionais. E a gente teve aí essa sensibilidade, repito, e a responsabilidade de tentar inserir todos e não puxar a sardinha só para a gente de farmácias e drogarias, mas também ampliar aí os demais segmentos e segmentos similares. E deixar um abraço aí do deputado Pedro Longo e também colocar o gabinete à disposição, tá bom? Um abraço aí a todos e obrigado, Edmilson. Obrigado a todos, então. Se não houver, se mais alguém quiser se manifestar, quiser fazer perguntas, quiser fazer uma explanação, está aberto para todo mundo, tá? Qualquer pessoa aqui que tiver o interesse da fala, está aberto, tá, gente? O Inácio quer falar alguma coisa, Inácio? Inácio lá de Vila Campinas, ali em Plástico. Um abração, tá, meu amigo? A gente está mostrando aqui porque, gente, tem realidades, né? Você, lá no lugarzinho isolado, pequeno, você manter um negócio, não é fácil, né? Nós tivemos uma reunião anterior, né, com a fala dos empresários do Jordão, Santa Rosa, foi algo muito comovente na reunião anterior, porque assim, a gente não sabe o que é ter que passar dias dentro do barco, ou o preço de um avião para chegar no Jordão, do que é a dificuldade desse empresário para levar o seu negócio e de manter aberto lá no Jordão e Santa Rosa, que são lugares totalmente isolados dentro do nosso estado. Então, se nós já achamos as coisas difíceis aqui em Rio Branco, imagina o nosso empresário lá do interior, né? Então, gente, eu acho que se não houverem mais perguntas, nem alguém interessado em participar, vou chamar a nossa presidente para fazer a fala para encerrar o nosso evento. Dona Lara? Será que ela... Edmilson, gostaria só de ressaltar, né, o agradecimento que vocês já fizeram, né, ao Conselho Regional de Contabilidade, que está junto conosco, né, assim como todos os demais representantes, né, nós temos na reunião do dia 29, que será bastante importante, nós já tivemos uma que, nós também tivemos a presidente da Associação de Supermercados, que foi o Adair Araújo, também esteve conosco. E o que nós queremos dizer é isso, que o sindicato ele está sempre à disposição, nós temos buscado, né, juntos, solucionar essas dificuldades que ao longo dos anos, como o Edmilson falou, nós tivemos um divisor de águas, né, naquele tempo em que as RDCs começaram a aparecer, e o que, desde aquela época, o que tem mostrado é o quê? Quando há união, né, quando há representatividade, quando nós conseguimos ter um diálogo aberto, tanto nos setores de vigilância sanitária, como também com os secretários de saúde, quando nós temos representatividade também na Assembleia, a gente vê que nós conseguimos conquistar alguns passos que hoje já facilitam a nossa vida. E, como Edilberto bem falou, isso é uma frase que o presidente Marcos Lameira
na época, sempre falava, nós não queremos deixar de descumprir a legislação. Nós queremos apenas que sejam criados métodos, né, que a legislação seja cumprida sem prejudicar os empresários, com questão de tempo, com questão de exigências que não estão verdadeiramente na legislação. E é isso que a gente tem buscado e que a gente vai continuar a buscar. Nos colocamos à disposição de todos, né? E agradecemos por mais uma vez nós termos uma reunião em que tivemos um número de participantes consideráveis. E, mais uma vez, eu ressalto que a importância da informação é que nos faz, no dia a dia, deixar de ser multados, deixar de ser exigidos de coisas que nós não devemos e não estamos sujeitos a cumprir. E eu agradeço, assim, o Edmilson tem sido uma pessoa que tem sido parceiro mesmo do sindicato, dos empresários, que nos traz as informações, esses estudos de legislação. Nós temos buscado, temos ido na Vigilância Sanitária Estadual, temos buscado a Secretaria de Saúde, eles têm nos recebidos, e muitas vezes a gente ainda encontra algumas, né, situações que não é do nosso acordo, né, Edmilson? Mas eu acho que aos poucos a gente vai conquistando. Eu acho que uma porta aberta agora de ser constituído, né, uma lei em que direcione como deve ser exigido, né, os alvarás de funcionamento, eu acho que é um momento oportuno. Então, nós não devemos deixar, né, de contribuir, de estar presente, para que a gente possa fazer com que essa lei entre em vigor, assim como tantas outras conquistas que nós tivemos. É isso que eu tinha que falar, e tenham todos uma boa noite, e nós estaremos sempre à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Então, obrigado a todos, gente, e até a próxima, dia 29, às 14 horas. Uma boa noite a todos.